Caroline Bueno, Vivi, Will Ronk. O pessoal tá entrando aí. Quando vocês vão entrando, a gente vai orar para iniciar essa live. Muito bem-vindo. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vamos orar aí pra gente começar, amém? Já vai avisando a galera aí, né? Já vai mandando mensagem nos grupos aí. O pessoal Vamos entrar. começar. Estão ouvindo bem? Tá mandando que a gente está acompanhando aqui, tá? Glória a Deus. É isso aí. Senhor, nós estamos reunidos aqui para um propósito do Teu reino, para compartilhar experiências, para compartilhar informações que vai edificar o Teu povo, que vai edificar a igreja, que vai nos edificar como sociedade, que vai nos edificar como nação, que vai nos trazer aprendizado, crescimento. Então, que cumpra o Teu propósito, Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas agora, nesse momento, aquilo que o Rafa tem aprendido no mercado de trabalho, aquilo que eu posso também contribuir, mas que venha a sabedoria do alto, que venha o Teu Espírito Santo conduzir, que a conexão com a internet esteja boa, que as pessoas consigam ouvir e entender, que possamos ter uma interação e um fluir aqui, Pai, sobrenatural, para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Esse ministério é para a Tua glória, as nossas vidas é para a Tua glória, e que aqui se cumpra o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui fazendo essa live do Ministério do Recri, o pessoal está conectando. Estamos nas duas mídias sociais, aí no Facebook e no Instagram. Então, vou primeiro apresentar o que é o Recri. Amém? Recri é um ministério de empreendedorismo e para o mercado de trabalho, para profissionais. Nós temos uma plataforma, se você não sabe, chama Pipe Pro. Essa plataforma você pode cadastrar o seu currículo. Para quem é empresário, pode fazer a consulta desse currículo, divulgar o seu negócio nessa plataforma. É uma plataforma do reino. Então, se você quiser cadastrar o seu currículo nessa plataforma, chama Pipe Pro. Pesquisa aí, você vai entrar no site, é gratuito, amém? Você não precisa pagar nada para se cadastrar lá. O Ministério está fazendo diversas lives com empresários do Brasil todo e divulgando essa plataforma para que empresários do reino possam contratar pessoas através dessa plataforma, amém? Então, entra lá e faz o teu cadastro. Seria muito bacana se nós tivéssemos um LinkedIn Gospel, onde a gente possa, contratar pessoas que são da igreja e a gente valorizar o reino, valorizar aquilo que é de mais precioso. Eu creio que na igreja nós temos as maiores preciosidades, estão as maiores preciosidades. Nós aprendemos coisas incríveis na igreja, coisas que hoje na minha experiência de vida eu olho e falo, cara, eu queria ter aprendido o que a gente aprende hoje na Igreja Bola de Neve, as coisas que a gente debate, o nível de discussão, de interação, de palavra, de alimento é tão sólido que se eu tivesse aprendido isso na minha juventude, hoje eu estaria muito mais adiante do que eu estou, porque são alimentos profundos, coisas que a gente vai levar para a nossa vida, nos transforma em pessoas melhores, nos mostra o que é ser um profissional, um pai, um filho, nos coloca numa sociedade, nos valoriza, em questão social. Então, é muito, muito bacana o que a gente... E o Ministério do Recri, ele vem para nos ensinar esses princípios e valores também no mercado, porque é um pilar social, economia, o mercado de trabalho. Então, a gente tem que valorizar também esses pilares que trazem sustento para muitas famílias. E hoje o tema do Recri, nós vamos falar sobre carreira. Nós estamos aqui com o Rafael Riqueto. O Rafael, ele tem muita experiência nesse mercado. Ele é da área de recursos humanos, ele dá diversas aulas, já palestrou na Campus Party, tem muita experiência na contratação. E a gente vai fazer um bate-papo aqui, então se você tiver alguma pergunta, você pode colocar na hora que a gente abrir as perguntas, prepare aí a sua pergunta também. Conceitos básicos, eu queria começar essa live aqui hoje falando de princípios básicos numa carreira profissional.
porque hoje nós temos diversas influências, né? Eu estava compartilhando com o Rafa um pouco antes aqui de nós iniciarmos a live, a minha experiência de vida. Por quê? Porque eu tive uma mãe que me educou e sempre me incentivou a ser um funcionário público. Ela nunca falou e nunca me incentivou a ser um empreendedor. E eu já tinha o empreendedorismo na veia, porque eu com 22 anos eu já tinha o meu comércio, o meu negócio. E foi por mim, não foi ela. A ideia dela era sempre que eu fosse um funcionário público, pela estabilidade. Eu também nunca pensei em fazer uma faculdade. Ela até se surpreendeu o dia que eu me inscrevi na faculdade por vontade própria, né? Ela incentivava, mas eu era meio desligadão de estudo e tudo mais. Então, princípio básico, né? Hoje, o que te motiva a ir para o mercado de trabalho, né? Quais são as tuas influências? Será que é algo de você? Será que é algo dos teus pais? Ou você não foi ainda? Por que você não foi? Como construir a carreira? Eu tenho muitas experiências de medo de entrevista, de insegurança. As minhas primeiras entrevistas, eu fui até a porta da empresa e voltei para casa. Minha mãe falou, e aí, como foi a entrevista? Não foi, eu vim embora. E aí ela chegou pra mim, não, nós vamos lá amanhã. Ligou na empresa, olha, ele não foi, mas eu tô aí com ele amanhã. E aí chegamos na empresa no outro dia, a empresa já tinha contratado um outro rapaz para ser office boy. Então são experiências que eu passei na minha vida que eu entendo que hoje muitas pessoas vão passar. Né? E hoje eu creio que a gente vai ter nessa live diversas faixas etárias aí. Né? São gerações diferentes, são experiências diferentes. Mas vamos montar aqui a cama, o princípio básico para a gente iniciar uma carreira profissional. Hoje, o que você acha, acredita, Rafa, quando você está selecionando? Hoje você tem diferentes tipos de seleções, eu acredito que numa empresa. Né? Então, quando é uma seleção de um jovem aprendiz, é de um jeito. Quando é a seleção de um profissional, é de um outro jeito. Quando é a seleção de um administrador, é um outro nível. Né? O que as empresas esperam para quem está entrando no mercado de trabalho? Como que essa questão de uma seleção, a pessoa precisa ter esse medo? Como que funciona essa questão do medo, do quebrar o gelo, dos receios, né? Poxa, meu primeiro emprego, como que eu faço? Porque eu não sei nem montar um currículo. Né? A gente vai dar algumas dicas aqui de como montar esse currículo, mas no outro lado agora, no lado empresa, como que funciona? Porque eu já tive esse medo. Né? Como eu vou me portar? O que eu falo? O que o entrevistador vai ficar me analisando? A gente tem isso, né? O cara de RH vai ficar olhando como eu sento. O cara de RH vai ficar olhando se eu passei, se eu olhei para cima eu estou mentindo, se eu fiz não sei o que, eu estou fazendo isso. Né? Como que funciona? Qual dica que você daria hoje para quem vai entrar no mercado de trabalho, para quem está construindo ali a sua base, precisa do primeiro emprego para pagar a faculdade, para começar? Né? Como que funciona esse processo? Legal, vamos lá. Paz, igreja, todo mundo aí que está online, né? Todo mundo que é da nossa igreja, que não é, seja bem-vindo. Essa é uma pergunta que praticamente eu passo os meus dias respondendo, né? E eu sempre gosto de dar o outro lado da mesa para quem tem esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. Por quê? Lá no passado nós tínhamos a história do livro Corpo Fala, que de fato fala mesmo, né? Parte da nossa comunicação ela é não verbal, então a minha forma de se movimentar, a minha forma de gesticular me mostra se eu estou seguro, se eu estou inseguro. E tudo isso um profissional da área de recursos humanos, ele tanto pela formação que essa pessoa tem, quanto a experiência, né, de quantidade de entrevistas que nós fazemos, nós conseguimos pegar alguns desses detalhes. Só que essa ideia do corpo fala, de que tinha uma psicóloga que usava o óculos até a ponta do nariz e ela ficava avaliando os seus comportamentos, isso tem caído cada vez mais. Embora, eu vou falar um pouquinho, o nível de comportamento ele tem sido muito mais valorizado no mercado de trabalho agora do que, de fato, a competência técnica, tá? Eu vou explicar um pouco mais isso. Só que do outro lado da mesa, os profissionais de recursos humanos, só para vocês entenderem, as empresas estão desesperadas por pessoas. Fazer um processo de recrutamento e seleção, é engraçado que nós vemos a quantidade de desemprego, né?
e nós vemos a quantidade de vagas que estão em aberto. Então, existe algum problema aqui, algum balanço que precisa ser feito, porque você tem vagas abertas e você tem muitas pessoas empregadas. O grande detalhe de tudo isso é que às vezes você não tem pessoas com tanta qualificação para poder cumprir aquelas vagas. Quando você fala de uma vaga aberta por uma empresa, ela é uma vaga que foi aberta para poder cumprir uma necessidade e trazer um profissional para resolver um problema. Falei isso esses dias, né, para um rapaz que me procurou, falando na verdade ele está num novo desafio profissional, e falou, nossa, eu cheguei numa empresa e eu achei que ia ter aquele romantismo de recrutamento de seleção, de integração e tudo isso. Falei, olha, comece a esquecer um pouquinho disso, tá? Porque hoje em dia as empresas contratam as pessoas e não tem mais treino, você já entra jogando já, né? Então as empresas contratam pessoas para poder resolver problemas. Então imagina, eu estou falando tudo isso para você ter um panorama de quem está do outro lado da mesa, um profissional de recursos humanos, ele precisa de você para fechar a vaga. Então ele não quer ficar trabalhando essa vaga. Normalmente tem um gestor que pediu essa vaga, que está pressionando esse profissional dos recursos humanos a fechar essa vaga, ou o dono da empresa, porque precisa de alguém para resolver esse problema pontual da empresa. Então nós não temos tempo, né? Quando nós abrimos um processo de recrutamento de seleção, não é um processo que eu tenho um mês para fechar, a não ser que seja uma vaga muito específica, tá? Assim como o Rodrigo falou, né? Em alguns momentos nós temos algumas vagas específicas e aí pode acontecer isso. Mas não necessariamente. Na grande maioria das vezes, esmagadoras quantidade de vezes, nós temos essa situação que eu falei para vocês, de uma pessoa, um processo que precisa ser muito rápido. E nesse processo precisa ser muito rápido, imagina que a mesma ansiedade que você tem do outro lado, de passar nessa entrevista, nós aqui do outro lado, profissionais de recursos humanos, temos essa ansiedade de que você passe nessa entrevista, né? Então, esse nervosismo, né, que o Rodrigo colocou, engraçado, né? Semana passada, um amigo nosso da igreja ia participar de um processo seletivo e ele veio e me falou, olha, eu tô um pouco com medo do processo que vai acontecer, eu tô um pouco ansioso e com receio da entrevista que eu vou fazer. E eu perguntei, que legal, que empresa você vai fazer isso? E ele me falou o nome de uma grande empresa. Eu falei, você está com medo porque você colocou essa empresa acima de você. Se você chega nessa entrevista pensando de que você é um prestador de serviço e você vai vender o serviço para essa empresa, você conhece o seu potencial, você sabe o que você vai vender, certamente o nosso cérebro ele sempre vai funcionar dessa forma. Então a nossa estrutura cerebral ela mesma já vai fazer com que você esteja mais à vontade nesse processo. E a pessoa falou, é verdade, porque eu participei de um processo seletivo de uma empresa do mesmo ramo, só que com um nome menor, e nesse processo eu fui muito tranquilo. E é exatamente isso que acontece. Às vezes você pode ir numa grande empresa ou falar diante de um grande empresário, só que se você coloca esse camarada ou esse CNPJ, essa empresa, acima de você, certamente você vai ter um problema e você vai ficar nervoso diante dessa dificuldade, né? Então a primeira dica que eu posso dar para vocês, o profissional que está desse lado aqui de recursos humanos, ele quer fechar essa vaga, ele quer apertar a sua mão no final dessa entrevista, voltar lá para o gestor e falar, olha, eu conheci uma pessoa incrível, e essa pessoa, eu acredito que ela tem um perfil para poder trazer para dentro da empresa. E você só vai mostrar que você é incrível se você mostrar confiança. Se você mostrar de que você tem um know-how, você tem um conhecimento, ou que seja técnico, ou que seja operacional, pode ser que você seja uma pessoa de linha de produção, mas que você tem um diferencial para poder vender para essa empresa. Se você conseguir ter estar centrado e ter essa segurança, certamente esse profissional ele vai te levar para novas etapas dessa vaga, né, desse processo. Porque alguns processos você tem etapas, né? Não é uma única entrevista, você precisa passar por algumas entrevistas para poder chegar até o emprego. Então a primeira dica que eu poderia dar é, esteja seguro dentro de um processo de entrevista, um processo seletivo. E essa segurança só vai vir quando você tiver a certeza, tiver a sua convicção e tiver a sua confiança, a sua segurança de participar de um processo desse, tá bom? Ora bastante, busca em Deus, sabe? Você foi levantado para ser rei, sacerdote, você também mulher, então não deixa com que aquilo que você tem de mais precioso dentro de você, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para poder, às vezes, usar daquele local para fazer a obra de Deus, não deixa isso ser menor do que o nome da empresa, em nome de Jesus, porque senão você vai ficar nervoso e às vezes você não vai cumprir com aquilo que você precisa cumprir naquele local, tá bom? Acho que essa é a primeira dica que eu poderia dar para esse processo. Eu acredito também que a gente, às vezes, coloca uma expectativa lá no alto, né? Por exemplo, como a gente falou de níveis aqui, para você que está iniciando,
uma carreira, a empresa, você vai ter um nível ali hierárquico e de atividades e funções em que a empresa ela tem uma expectativa dentro daquilo que ela está te contratando, mas ela não vai te colocar uma responsabilidade acima. Então eu falo por mim, né? Eu já contratei jovens aprendizes para trabalhar comigo e qual que foi? Como que aquele jovem sobressaiu? Quando eu vi aquele, pelo menos para a vaga, né? Uma vaga para trabalhar na área de tecnologia, eu precisava de alguém comunicativo, de alguém que talvez fosse um pouco mais, que perguntasse mais, que anotasse, que fosse mais desenrolado nas atividades. Então as minhas entrevistas eram sempre muito descoladas. Então eu criava um ambiente ali, um cenário de conforto, de tranquilidade, porque eu via que o jovem aprendiz chegava nervoso. Então descontraía, até para que eu pudesse extrair dele essa informação, para eu pudesse ter esse parecer, para ver se ele não era tímido demais, inseguro, né? Então eu deixava o ambiente ali muito tranquilo, de fazer perguntas até do dia a dia, né? Que tipo de música, coisas que fugiam, até para eu ver a tranquilidade dele. E eu não colocava uma grande expectativa dentro desse jovem aprendiz, eu ia ter que capacitar ele, eu ia ter que treinar, mas ao mesmo tempo eu esperava alguém mais proativo, alguém que fosse atrás. Então tem esse lado também, se você estiver iniciando a tua carreira, não tem esse receio de que, nossa, eu tenho que ser o power, né? Eu tenho que ser aquilo. Não, seja quem você é, né? Porque a empresa sabe quem ela tá. Se você já chegou na entrevista, a empresa sabe quem é você. Então você demonstrar transparência, segurança, pede um copo d'água, tem um copo d'água, é igual a gente faz na célula, sabe? Tem o quebra-gelo na célula, né? Chegou um visitante ali, eu tive muita resistência para ir na célula, porque eu tenho um pouco ali de... Hoje não mais, hoje eu sou mais cara de pau, mas eu tinha muita insegurança, muito medo, né? Dessa parte inicial, de quebrar esse gelo. Então a gente faz o quebra-gelo na célula, e aí, de onde você é, não sei o que, vamos de conversar, para trazer esse ambiente de familiaridade, de tranquilidade, essa abertura, esse espaço, né? Pô, e mesmo que essa empresa ela te contrate e essa expectativa ela estava maior, porque às vezes tem um alinhamento de vagas, né? Uhum. Ela sabe que você talvez não tenha esse 100% para entregar. Só que eu percebo que isso também às vezes pega a pessoa. Às vezes a pessoa ela até passa no processo seletivo, mas no primeiro dia dela, ela está desesperada porque ela acha que ela não vai dar conta do recado. E não, a empresa te contratou, ela sabe que ela está contratando alguém que vai precisar ter um treinamento, vai precisar ter um desenvolvimento. É por isso que temos a área de recursos humanos. Antigamente nós tínhamos a área de departamento pessoal. Então eu fazia um contrato com você e você recebia o seu salário no final do mês. E quando começou a pensar na ideia de recursos humanos, foi uma ideia que hoje tem vários nomes, né, surgindo por aí, mas a ideia de recursos humanos é uma ideia de capacitação, de conhecer as pessoas e capacitá-las para a atividade que ela precisa exercer, né? Um ponto importante que você colocou, né? Eu gosto sempre de fazer uma associação de uma empresa como uma pessoa. Porque de fato a empresa é uma pessoa. É uma pessoa física, mas é uma pessoa. Uma pessoa física ela tem um CPF. Uma pessoa jurídica ela tem um CNPJ. Quando você faz uma associação de pessoas, fica muito mais fácil até para você entender o funcionamento dessas pessoas. Porque uma empresa, sendo pessoa jurídica, ela tem sentimentos, ela tem cultura, ela tem história, ela teve barreiras que ela atravessou durante a história dela, ela tem valores, né? Ela tem lá a missão, visão, valores, né? Que é muito comum. Então você tem uma construção de uma história que foi feita através de várias culturas de pessoas que entraram na empresa e desenvolveu aquela empresa. Ou ela pode ter uma cultura muito forte pelos donos ou pelos funcionários e tudo isso. E por que é importante isso? Porque quando você se relaciona com uma pessoa, normalmente você começa a se relacionar com uma pessoa ou que pensa próximo de você, ou que tem os mesmos ideais, ou que tem o famoso match, sabe? Que você consegue ter uma conexão. Pessoas que é muito diferente de você, às vezes, quando você tem o primeiro contato, sabe aquela história de, meu, não deu muito certo e não vai rolar. É importante ter esse pensamento também. Porque, mais uma vez, quando você se coloca nessa posição dentro de uma entrevista, de que você tem potenciais para poder levar para dentro dessa instituição, você começa também a fazer uma avaliação de, será que eu quero ter um relacionamento com essa pessoa? Porque pode acontecer de eu ter um relacionamento com uma pessoa que tem uma cultura muito diferente da minha. Vou dar um exemplo. Nós
que seguimos a Cristo, se você for trabalhar numa empresa de que tem os princípios cristãos muito distorcido, vai ser um problema para você. Você será um problema para essa empresa e essa empresa vai ser um problema para você. Então, quando você tem esse pensamento de enxergar essa pessoa como uma pessoa, né, uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, você vai entender que ela tem talvez as mesmas dificuldades que uma pessoa tem no desenvolvimento da carreira dela, as empresas têm a dificuldade do desenvolvimento da história dela. Inclusive, isso é uma pergunta que muito me fazem o tempo todo. Inclusive, nós começamos com toda essa história de plano de carreira, né? E todo mundo, quando entra numa empresa, a primeira pergunta que a pessoa faz é: qual que é o plano de carreira? Isso vem muito da história do plano de carreira do serviço público, porque dentro do serviço público você tinha steps de salários e cargos ali, você tinha anos para poder percorrer, e o que acontece é que todo mundo começou a associar isso. Muita empresa da iniciativa privada começou a copiar. Isso hoje tem sido desconstruído, as empresas têm deixado, inclusive, de ter plano de carreira. Na verdade, nós temos plano de desenvolvimento. E as pessoas vêm com esse questionamento e eu sempre preciso devolver isso para a pessoa. Então, eu falo, olha, as empresas não têm carreira. Porque a pessoa chega para mim e fala, qual que é o plano de carreira da empresa? E a minha resposta é, a empresa não tem carreira. A empresa tem história. Quem tem carreira é você. E aí eu devolvo a pergunta, o que você tem feito pela sua carreira? Quais foram os últimos cursos que vocês fizeram? Quais são os objetivos que você tem na sua carreira? O que você pensa como profissional? Quando você começa a ter essa maturidade de que a minha carreira sou eu que gerencio, não dá para ficar esperando do meu chefe, não dá para ficar esperando isso do governo, né? Não dá para ficar esperando isso de algumas pessoas. Não, depende aqui de mim, depende de Deus, das minhas orações com Deus e da capacitação que Ele vai me entregar para poder dar continuidade nessa minha carreira, né? Só que é um discurso esse meu, né? Para mim, eu acredito que eu só posso colocar a culpa no outro depois que eu esgoto as minhas alternativas. Enquanto eu tenho alternativas ainda, eu não posso ficar colocando a culpa no outro, só que é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro. Da mesma forma, é muito mais fácil eu projetar de que o outro vai me entregar uma carreira, de que a empresa vai me dar uma condição de crescer dentro da minha carreira. Só que depende de mim. Depende do meu esforço, do meu acordar cedo, do meu dormir tarde, da quantidade de horas que eu passo estudando, daquilo que eu vou entregar para essa empresa. Então, quando eu tenho isso muito claro e essa responsabilidade, quando eu estou diante de um processo seletivo ou quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu sei o que eu vou vender lá dentro. Então, isso me dá uma segurança e certamente isso vai me ajudar no meu desenvolvimento e na minha marca que eu estou vendendo ali dentro, né? Falando muito de plano de carreira, né, a gente começa de baixo. Sempre, né, na nossa carreira a gente vai um dia, talvez, no meu caso, eu tive que pagar a minha faculdade, então eu tive que trabalhar de office boy, eu tive que desenrolar para poder me sustentar a minha carreira, o meu plano de carreira, para fazer o meu plano de carreira. Então, para fazer o plano de carreira, eu vou dar uma visão de empresário, tá? De CEO de uma empresa. E qual é a tua visão como crente, tá? A gente vai falar aqui de talento também. Então, falando disso que o Rafa falou, de plano de carreira, olha que interessante. O CEO da General Electric, ele desenvolveu um modelo de premiação de funcionários, de gerar ali uma conquista, de elevar o nível da sua qualidade técnica de entrega da equipe da empresa. Então a General Electric tinha mais de, acho que 8.000 funcionários na época. E o que ele fez? Ele identificou que dentro daquele cenário da empresa dele, ele tinha 20% que era o core da empresa. Então, nessa época de dificuldade financeira das empresas, qual que é a cabeça do empresário? O core, até o próprio Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele disse, nós temos que manter, nós temos uma galera muito fera lá. Então esse core a gente tem que manter, uma galera muito boa. E foi isso que esse CEO da General Electric ele identificou. Ele tinha 20% que ele tinha que premiar. Então ele tinha essa questão do incentivo, do plano de carreira, de premiação, de comissão, diferenciado. Ele tinha 70% que eram os medíocres, os medianos, que estavam ali, não fazia nada além,
entregava, trabalhava, fazia o arroz com feijão e ele tinha 10%, que era essa galera que sempre fica saindo, é a rotatividade, é o pessoal que fica engambelando, atrasa, não vem e vai empurrando com a barriga. Então esses 10% sempre ficavam trocando. Qual que era a expectativa dele? Que parte desses 70% viesse para dentro dessa gama de 20%. Por quê? Porque, pô, tô vendo a premiação, eu tô vendo ele incentivar. Eu tô vendo ele, e aí essa galera multiplicasse os talentos que ela tem. Quando a gente vai pra palavra, né, tava conversando com o Rafa sobre a questão do talento, ele falou, cara, eu via que o talento vale muito, né? Deus não entregou pouco talento na mão na parábola ali, né? Ele dá o exemplo do talento, mas não era algo pouco, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre você multiplicar isso que você tem? É exatamente nesse ponto que a gente tem falado, né? Esses dias eu fazendo os meus estudos, né? E aí eu percebi que quando nós vimos Jesus ali falando da parábola dos talentos e quando nós vimos aquela pessoa que recebeu um talento e enterra aquele talento, né? Com medo e não multiplica aquele talento, né? Não negocia aquele talento para poder devolver para o seu senhor. E nós vemos depois, né? O quanto que Jesus é duro com essa pessoa, ensinando essa pessoa. E eu percebi de que um talento naquela época, ele valia a 100 denários. Um denário era o preço de um dia de trabalho naquela época. Ou seja, essa parábola não está dizendo que foi entregue pouco talento, né? Foi entregue um talento e não foi entregue pouco na mão dessa pessoa. Foi entregue muito. Foi entregue o considerável a 100 dias de trabalho. Um talento representava 100 dias de trabalho. Isso quer dizer que aquilo poderia, para algumas pessoas que talvez tinham dificuldades financeiras ou que não tinham uma colocação no mercado, vamos colocar assim, não vendia lá os bois, as vacas, né? Não conseguia vender os trigos. Essas pessoas poderiam passar um ano com um talento. Então, isso dá pra gente que quando Deus ele fala de talento para nós, é algo que nós recebemos dele e recebemos muito. E quando nós recebemos muito, nós temos uma responsabilidade de esse muito ter um impacto naquilo que nós vamos prestar serviço, ou na empresa que nós vamos trabalhar, ou para você que é empresário, você faz parte de um ciclo social, você que é um empresário, você faz parte do movimento econômico, da economia. Então, o que você tem feito com esse talento? Esse talento que foi muito que foi dado para você. Você tem multiplicado, você não tem multiplicado, tem enterrado, tem deixado isso que foi muito, não foi pouco. Acho que isso muda um pouco, né, a nossa forma de pensar. Não foi entregue pouco para ele, foi entregue muito, só que talvez de uma forma ainda não entendido por aquela pessoa que recebe um talento só, né? Na palavra de Deus, a gente vê em diversas etapas Deus derramando uma qualificação para um propósito de reino. Se você é uma pessoa do reino de Deus, Deus vai derramar sobre a tua vida coisas que você vai executar. Isso vai te trazer um benefício para a tua casa, para a tua sociedade, para a empresa que você está, para a tua igreja, para a tua comunidade. Então, Deus ele quer derramar. E olha que interessante, quando o povo sai do Egito e eles vão ali para o deserto, eles tinham que construir a tenda. A tenda ela tinha detalhes. Quando você vai ler na palavra de Deus, eram detalhes minuciosos. Tinha muita riqueza de detalhes, de tecidos, de ouro. Né? Inclusive fala que eles pegaram um talento de ouro e construíram o candelabro e diversos utensílios. Pra você ver o preço de um talento de ouro. Era muita coisa. E aí a gente vê Deus derramando, porque era um propósito para aquela comunidade, para aquele povo, para aquela nação. Sobre a vida de Bezalel e Oliabe, o talento de artesões. Eles se transformaram em grandes artesões ali para a construção daquele propósito de Deus. Que a nossa secretária trouxe um cafezinho pra gente aqui. Se você não tem o seu aí, tudo bem, mas eu vou tomar o meu café aqui. Tá? E aí a gente vê Deus derramando sobre a vida daqueles meninos um talento que era para o propósito do reino deles. Era uma mão de obra qualificada. Né? Até então era um povo que sabia fazer o quê? Construir tijolo, amassar barro. E Deus agora estava capacitando eles de toda a tecnologia
de todo o conhecimento, ciência, de tudo que eles precisavam para quando eles chegassem na Terra Prometida. Então Deus ele derrama esses talentos sobre as nossas vidas. Você tem talento, você sabe fazer coisas e você é uma pessoa única, que tal vai ter personalidade, características, a sua percepção, a sua qualidade emocional que outra pessoa não tenha. E numa entrevista é isso. O entrevistador ele vai olhar se é uma empresa que precisa de uma vaga para alguém mais ágil, mais rápido, ele vai pegar isso. Se você é mais tranquila, vai ter uma outra empresa para você. Então não é, não passei nessa entrevista porque eu sou ruim. Não. Procure vagas, analisar e perguntar que vão de acordo com as suas características. Hoje é muito comum as empresas colocarem no LinkedIn, eu acompanho muito, né? Vou falar um pouco do LinkedIn para vocês. As empresas, elas hoje já colocam não só a descrição da vaga, mas o que ela espera daquele profissional. Então ela vai colocar assim, eu espero desse profissional alguém dinâmico, alguém ágil, alguém negociador, vai começar a colocar características. E aí você vai falar, opa, eu tenho tudo isso, então essa vaga é minha. E consequentemente você vai para aquela vaga muito mais seguro, porque você está de acordo com aquele perfil profissional, não só tecnicamente, né? Uma outra coisa que a gente vê na palavra de Deus é a tua influência cultural, o teu convívio, a sua história como pessoa. Salomão ele não pede sabedoria para Deus à toa. Então você carrega coisas que você aprendeu com seus pais. Vai ter as coisas boas e vai ter as coisas, os nãos, né, que nos moldam. Né? Pai, eu quero filho, igual a minha mãe fazia. Vai ser funcionário público. E eu queria empreender, eu queria ter o meu negócio. E aí a gente vê Davi ensinando Salomão em Provérbios 4, se você tiver que pedir alguma coisa, ele fala 4 vezes, peça sabedoria. E Salomão, quando se depara diante de Deus, a única coisa que ele soube fazer naquela hora, falou, eu estou diante de um desafio, reinar um povo ainda muito jovem, me dê sabedoria. Deus derramou aquela qualificação sobre a vida de Salomão, porque tinha um propósito para o reino dele. Então quando você une o teu propósito, e você entende que você faz parte de uma sociedade, ou vai trabalhar numa empresa, mas você faz parte do propósito do reino de Deus, aquilo vai abençoar a tua vida, a tua casa, aquela empresa, as pessoas que trabalham lá, você vai multiplicar esses talentos, porque é algo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Então toda a capacitação necessária, aí sim entra esse derramar de Deus sobre a tua vida. Toda a capacitação necessária vai vir sobre a tua vida porque você está engajado, empenhado, você é dedicado profissionalmente. Foi o que aconteceu com Daniel. Mais um outro exemplo de um profissional que estava numa condição de escravidão naquele território babilônico, e Deus derrama a capacitação para que ele sobressaísse. Deus ama que os filhos dele se sobressaiam, porque os propósitos do reino de Deus serão evidenciados. Então, se você une a tua vida com o propósito de Deus, você vai arrebentar, porque você vai ter princípios, você vai ter valores, você vai ter o compromisso em multiplicar esse talento, né, que Deus vai derramar sobre a tua vida. Um ponto interessante, né? Nós crescemos escutando uma história de que ninguém é insubstituível. Nós crescemos com essa história. E demorou para eu, dentro da área de recursos humanos, perceber de que isso não é uma verdade. Porque cada pessoa ela carrega com ela uma história, uma cultura, competências diferentes. Então, quando nós, profissionais de recursos humanos, perdemos alguém numa empresa, você não consegue substituir aquela pessoa. É claro, a empresa não vai deixar de existir porque uma pessoa saiu da empresa. As pessoas às vezes morrem. Hoje, infelizmente, eu perdi um braço do recursos humanos lá no Pará por conta do Covid. Estamos muito tristes na empresa. Mas isso acontece. Você perde para o mercado, as pessoas podem morrer, tem substituição. Agora, nós crescemos com essa ideia de que eu sou só mais uma peça dentro dessa engrenagem. Lá no passado, quando você fala de trabalho muito mais braçal, hoje em dia o nosso trabalho ele é muito mais intelectual, mesmo que seja um trabalho braçal.
Às vezes você, para fazer um trabalho braçal, você precisa aprender a operar uma máquina, e você precisa aprender a operar ela para ganhar eficiência. E às vezes você se sobressai porque você é mais rápido, porque você tem um pensamento mais lógico, você consegue dar nó em pingo d'água, sabe? Essa coisa que nós vemos, que o brasileiro tem muito disso. Então, são competências que nós temos. Então, as pessoas, cada uma tem o seu perfil, e nós sentimos muito com isso. Agora, eu lembro de um livro do Davi Rebolo, né, que é o Corpos Transmissores de Glória. E lá é engraçado que ele traz para nós que nós vivemos em um corpo físico, que um dos papéis do nosso corpo físico, da nossa carne, é levar o espírito a alguns locais para que sejamos transmissores de glória. Você consegue pensar o que é isso? Você é um profissional atuando numa empresa, sendo um transmissor de glória. Você acha que Deus não quer te colocar em locais, né, que possa te colocar num nível elevado? Você acha que Deus não quer te colocar em algum local onde você vai de fato ser uma diferença ali? Então, quando nós vemos, por exemplo, né, você falou de Daniel, eu lembrei dos três também, né? Ananias, Misael e Azarias, né, que depois vem ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras são escolhidos ali por uma competência vinda do céu sobre a vida daqueles camaradas. E essa competência vinda dos céus tem um propósito naquilo. Não é somente porque eles estudavam e falavam a língua babilônica, né? Porque tem essa questão. Eles eram tradutores e eles também tinham conhecimento de uma outra língua. Mas é porque também tinham uma capacitação vinda dos céus de um propósito muito maior daquilo que Deus tinha para fazer naquele local onde eles estariam naquele determinado momento. Mas eles estavam prontos para estar ali. Né? Então, quando eu tenho esse pensamento de, cara, eu sou uma pessoa única, e essa pessoa única carrega o Espírito Santo de Deus, então eu sei qual que é o meu papel, eu sei que eu preciso fazer, a palavra nos diz que tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Então eu sei que eu tenho que entregar 100% da minha capacidade, eu sei que eu preciso honrar ali a minha liderança, os meus gestores, a minha empresa. As empresas estão desesperadas por isso. E quando você tem um gestor, ele pode ser de qualquer, sei lá, religião, nenhuma religião, ateu à toa, sei lá. Ele pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, mas através dos princípios que você vai trazer, aquele camarada ele vai amar você, ele vai gostar de você. Primeiro que você vai ter o comportamento necessário para o negócio dele alavancar. Segundo que você vai trazer dinheiro para ele. E às vezes essa é uma oportunidade que você tem, do Espírito que habita em você, alcançar o coração desse camarada. Então, é uma responsabilidade até que nós temos, né? E quando eu sei qual que é o meu papel na terra, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, e o meu papel como um profissional, cara, eu estou seguro. E aí eu posso estar lá na IBM, eu posso estar lá no Google, eu sei quem eu tenho dentro de mim. Eu sei dos meus esforços, das dificuldades que eu passei até aqui. Então eu tenho a confiança, né, de que eu vou entregar para você aquilo que você precisa profissionalmente, mas eu tenho um segredo aqui, que vai salvar a tua vida. É mais ou menos isso, né? Nós tivemos, ao longo dos anos, uma mudança de paradigma. Então eu queria discutir um pouco com o Rafa sobre isso, sobre a questão multidisciplinar. Porque antigamente você tinha a questão da contratação mecanicista. Então você contratava um profissional que tinha muita experiência naquela atividade, naquele determinado ramo. Então vamos supor um engenheiro. Vou contratar um engenheiro. Então tem um cara que tem 15 anos, outro que tem 10, outro que tem 5. De cara, vou contratar o que tem 15 anos. Mudou, esse paradigma mudou. O Rafa estava comentando um pouco sobre isso, né? Na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que acontece hoje? Nós temos uma visão holística. Então, para você que está em ascensão na tua carreira profissional, pega isso que eu estou te falando. As empresas não estão mais olhando somente para quem tem experiência de anos. Não. Ela vai buscar profissionais que a gente chama profissional T, né? Ele tem ali uma experiência horizontal, então ele sabe muito bem uma determinada coisa, porém ele vai ter diversas, uma cruz aqui, hein, do céu, isso para tua vida. Ele vai ter conhecimentos multidisciplinares, então ele vai saber uma outra língua, ele vai saber executar tarefas afins que vão ali em paralelo, porque a gente vai fazendo muito pouco. Então, a gente está encontrando esse cenário hoje, empresas reduzidas, né, com menos funcionário. Eu vou citar um exemplo da GM. A GM em 1980 tinha 11 mil funcionários e faturava... Não, tinha 8 mil funcionários e faturava 11 bi no ano.
A Google hoje tem 8 mil funcionários e o lucro dela foi 30 bi. Ela faturou 136 bilhões. A Blockbuster tinha 6 mil, acho que 6 mil funcionários. Não, 15 mil funcionários, perdão, a Blockbuster. E ela faturava no ano 6 bi. Hoje a Netflix tem 6 mil e fatura e lucra 15. Então, só para você ter essa percepção, cada vez menos funcionários, mas cada vez mais pessoas fazendo funções multidisciplinares. Então, para a tua carreira profissional, hoje é extremamente requisitado não só você ter aquele conhecimento específico, mas você fazer outras atividades, né? Você se depara muito isso nas entrevistas? Sim. Acho que é importante dar algumas teorias aqui para isso. É importante vocês saberem disso, né? Porque isso tudo tem acontecido no mercado e é importante saber, principalmente se você pensa no desenvolvimento de carreira, é importante você saber para saber o que o mercado vai buscar de você lá na frente. Bom, primeiro, antigamente nós tínhamos o QI, lembra-se lá do coeficiente de inteligência? Então nós medíamos o quanto que uma pessoa ela era especial e inteligente o suficiente quando eu fazia um teste, e se esse teste passava de 130 a 150, eu tinha ali grandes mentes e grandes pessoas. Albert Einstein, por exemplo, tinha em torno de 160 pontos no teste de QI, por isso que ele foi considerado uma grande mente aí na humanidade. Isso vem caindo durante um tempo, e logo há 7, mais ou menos 8 anos atrás, nós começamos a entrar no mercado um coeficiente emocional. Você já deve ter ouvido falar muito de inteligência emocional. A inteligência emocional ela começa a fazer uma substituição. Você agora começa a ter não somente a inteligência, né, o coeficiente de inteligência, o QI, mas também a inteligência emocional. Por quê? As empresas começaram a perceber que não adianta eu ter um profissional muito qualificado, um profissional com uma inteligência muito elevada, mas se o comportamental dele não estiver alinhado com a cultura da empresa, né, com o desenvolvimento, não adianta, essa pessoa é uma peça fora descartada. Vai dar problema, né? Vai dar problema. Tanto é que nós falamos, né, no RH, nós temos uma siglazinha, nós falamos que é o CHA. CHA significa conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa é a definição de competência. Então, por exemplo, quando uma pessoa quer medir a competência de alguém, ela está medindo os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes. E no RH nós temos uma brincadeira que nós falamos que nós contratamos as pessoas pelo conhecimento e pelas habilidades, mas nós mandamos embora as pessoas pelas atitudes. Aliás, não é o RH que manda as pessoas embora, tá? São os gestores e o RH só faz o processo. Mas por quê? A atitude, que é o querer fazer, desenvolver e colocar em prática aquilo que você sabe, aquela habilidade que você tem, se você não quiser fazer isso, você está fadado ao fracasso dentro da sua profissão. Só que o mercado agora já tem falado de um outro quê. Então você tinha lá o QI, você tinha o QE, que é o coeficiente de emocional, e agora você tem o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. O que é isso? O mercado tem entendido que não adianta eu ter as minhas emoções muito bem trabalhadas e eu ter o controle das minhas emoções, não adianta eu ter um conhecimento técnico se eu não ser uma pessoa adaptável. E essa questão de adaptabilidade é porque uma hora nós estamos numa crise de pandemia, outra hora numa crise financeira, numa outra hora porque entrou um novo concorrente no mercado, numa outra hora porque eu sou empresário, eu preciso me reinventar porque chegou uma multinacional aqui e está comprando todo mundo e está tomando meu mercado. Então eu preciso me adaptar e essa é uma habilidade agora que nós temos buscado os profissionais. E o porquê que é interessante olhar para tudo isso? Porque o Rodrigo estava falando, antigamente nós tínhamos uma pessoa que desejava entrar numa empresa, nós falamos que era uma carreira em I. A carreira em I é aquela que nós falamos que é do P ao P, que é do porteiro ao presidente. Uma pessoa entrava numa empresa e ela tinha o sonho, o desejo de se tornar um gestor ali. E aí você fala de um crescimento, uma evolução em carreira, de um crescimento de gestão. Então você tem uma pessoa que entrou ali numa posição baixa e ela ia subindo hierarquicamente ali no organograma até se tornar um gestor, um diretor, gerente, sei lá. Ele vai subir na carreira hierárquica dentro dessa empresa. Depois nós começamos a ter uma carreira em Y. Então essa carreira em Y ela é uma possibilidade que eu tenho. Em um determinado momento da minha carreira eu faço uma escolha. Ou eu vou continuar fazendo o meu crescimento para cargo de gestão, para ser líder, para ser um coordenador, ser um gerente, ser um diretor, ser um presidente, um CEO, agora tem uns nomes bonitos, né? CEO, CFO, CHRO, tudo isso são nomes bonitos, mas são tudo diretores, tá?
Ou o outro eixo dessa carreira em Y, eu posso ser uma pessoa técnica. Então eu posso ser uma pessoa que eu não quero ter uma carreira de gestão, mas eu vou continuar desenvolvendo a minha carreira tecnicamente. E isso é recente, deve ter, sei lá, 3 ou 4 anos, que nós já falamos de uma carreira em W. Isso que você está dizendo do T, na verdade é uma carreira em W. Essa carreira em W é porque eu posso seguir para gestão, eu posso seguir para a área técnica e eu preciso ter essa adaptabilidade. Porque hora mais menos hora, não sei se vocês já viram, quem está antenado no mercado, sabe que o mercado hoje tem os Agile, né, que são as metodologias ágeis, né? Quem é empresário tem escutado muito falar sobre o Kanban, que é uma peça do Agile, das metodologias ágeis. E dentro desse cenário, tem um modelo de gestão de empresa chamado Squad. Esse modelo é um modelo de que ele é como se fosse um esquadrão, que você tem uma equipe multidisciplinar, você teoricamente não tem ali dentro daquela equipe uma hierarquia, você tem responsáveis pelo processo, e ali você tem pessoas dentro do mesmo nível diferente, mas cumprindo com um único propósito. Então, um exemplo, empresas de tecnologia usa muito isso. Na verdade, toda essa teoria de Agile nasceu da tecnologia, né? Então você tem uma equipe multidisciplinar, que você tem uma pessoa que entende de uma linguagem de programação, uma outra empresa que entende do produto, uma outra pessoa que entende do negócio, uma outra que entende de pessoas. Então você tem essas pessoas multidisciplinares que vão estar desenvolvendo um produto ou fazendo desenvolvimento de um negócio. Então, nesse padrão, por exemplo, você teoricamente não tem essa carreira de PAP, né? Você não tem essa carreira de gestão e nem a da área técnica. Você precisa ter essa adaptabilidade, porque uma hora você está aqui nesse grupo, nesse squad, depois você pode estar em outro. Então, se você não tiver essa adaptabilidade de circular e utilizar aquilo que você tem de melhor, você ou vai ser substituído ou você não vai se adaptar a esse novo padrão de mercado. As startups, por exemplo, elas usam isso o tempo todo. Então uma pessoa, por exemplo, que tem um sonho de começar numa startup e evoluir numa startup junto com ela, precisa ter esse coeficiente de adaptabilidade. Então essa ideia anterior de ter o seu desenvolvimento de uma forma padronizada, isso tem quebrado. Aliás, só estendendo que eu já preciso tomar água já. Mas imagina que nós fomos construídos para trabalhar em padrões. Por isso nós sofremos tanto agora nesse momento de pandemia que nós vivemos, tá, gente? A nossa cabeça, nós crescemos, nós estamos falando agora dos nossos filhos aqui, né? Uma criança, ela nasce com todas as habilidades e atividade para ser criativa, para poder criar coisas. Por isso que gosta tanto de caixa, não gosta do brinquedo, mas gosta daquilo, gosta de criar, misturar coisas. Só que nós crescemos numa condição de trabalhar em padrões. Então nós aprendemos e repetimos padrões. Quer um exemplo? Nós estudamos 15, 16, 17, algumas pessoas 20 anos, né, aí entre fundamental e o ensino médio. Nós crescemos numa estrutura padrão de escola. E isso faz nós olharmos para um professor, ter um pensamento único, esse pensamento único vai me colocar numa condição de que aquele camarada ele vai me dar uma prova no final do semestre, se eu não passar ele vai decidir se eu vou passar de ano ou não, ou seja, ele está decidindo e isso vem construindo padrões. Quando eu preciso estar diante de uma situação de que eu preciso quebrar padrões e ter uma iniciativa, ter uma criatividade, sair da caixinha, às vezes eu tenho dificuldade. Por exemplo, muitas pessoas agora têm sofrido, olha que engraçado, você pode até fazer um censo aí, nas 2 primeiras semanas foi meio que um tormento para nós, porque a nossa mente vem de padrões. Ficar 2 semanas, porque uma coisa é eu desejar estar em casa assistindo Netflix, outra coisa é eu ser obrigado a estar em casa assistindo Netflix. Quebrei padrão. E aí eu começo a sofrer com isso. Agora, nas próximas semanas, essas e as próximas, a gente já começa a se acostumar com essa ideia, né? Claro, tem gente que está sofrendo muito porque não está trabalhando, esse não é o ponto. O ponto é que nós começamos a nos acostumar a dormir tarde, acordar cedo, a estar com o filho dentro de casa. E depois, esse vai ser o novo padrão. Voltar a trabalhar depois no sistema normal, a gente vai sentir um pouco de dificuldade, porque nós adaptamos alguns padrões. Então, para vocês verem como nós fomos construídos para trabalhar em padrões e viver em padrões, só que, e quando eu falo construídos, não é a produção do nosso próprio Deus, tá? É porque nós vivemos dentro de uma sociedade e nós viemos repetindo comportamentos. Porque se nós repetíssemos os comportamentos da Bíblia, nós estaríamos adaptáveis a tudo isso, né? Até porque nós temos a mente de Cristo para nos dar a condição de atravessar todas essas coisas, tá? Então, todos esses padrões,
Imagina que você precisa agora para o mercado de trabalho estar adaptável, porque vai acontecer de você ser exigido uma quebra de padrão e ser criativo para aquilo que você foi contratado a fazer. Muito bacana. A gente vai chegar e tem mais 8 minutinhos para encerrar a live no Insta. Manda aí, né, se a gente vai continuar, manda uma mensagem aí pra gente estender mais um pouquinho, a gente encerra e volta. Mas eu queria seguir agora essa live falando sobre porque a gente está falando de carreira, né? Mas para eu iniciar uma carreira eu preciso arrumar um emprego. O meu processo ali inicial de carta de apresentação é o currículo, né? Quais são as dicas que você daria, seja um profissional ou ainda iniciando uma carreira? Quais são as falhas que as pessoas cometem na hora de preparar o currículo dela? A gente falou um pouco de entrevista, né? Então pega essas dicas de entrevista, pega as dicas de como você sustentar sua carreira ao longo dos anos, né? E se colocar como aquele profissional que vai estar nos 20% primeiro ali, né? Sendo premiado. Mas eu preciso arrumar um emprego. E a minha carta de apresentação é o currículo. Quais são as dicas que você dá ali? Você como entrevistador, como analisador de currículos, muitas vezes, o que você pega? Quais são os erros? O que você acha? Pô, esse currículo é diferenciado, né? O que te atrai e o que te traz um desdenho? Olha, eu tinha muita coisa para falar. Com 8 minutos vai ser pouco. Se a gente puder depois voltar... Encerra e volta. Se você no Instagram tem essa dúvida, porque tem alguns detalhes aqui. Por quê? De novo, essas estruturas do passado funcionou durante muito tempo. Antigamente, para você começar uma profissão, entrar no mercado de trabalho, existia o famoso teste vocacional, que é muito bom. Se você tiver curiosidade, faz um teste vocacional. Só que o teste vocacional, ele vai, claro, fazer uma medição para te dar uma área, um norte daquilo que você pode trabalhar, pensando na sua capacidade técnica, naquilo que você pode se desenvolver, né? Naquilo que você pode buscar de técnica e desenvolver a sua carreira. Eu acho, minha opinião, é de que você tem que começar. Hoje você tem instrumentos para começar no mercado de trabalho. Você pode começar através do estágio, só que para você conseguir um estágio você tem que estar estudando. Você pode ser um aprendiz, se você tiver a idade para ser um aprendiz. O governo agora acabou de lançar um outro contrato, que é uma possibilidade, que é o contrato verde e amarelo, que é para quem tem 19 até 29 anos, se eu não me engano, 18 a 29 anos. Então tem oportunidades que você pode aproveitar. Tem várias instituições que dão cursos para você fazer. Por exemplo, eu comecei a trabalhar através de um curso que eu estava fazendo de contabilidade, e aí eu fui indicado para trabalhar num escritório para ser office boy, então eu comecei através de um curso profissionalizante, que é um ótimo caminho, porque você dessa escola será indicada para alguns locais. Então, eu sempre acredito que é a melhor forma de você descobrir o que você vai desenvolver a sua carreira, com o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, é começando com algo. Porque às vezes você vai descobrir uma profissão que você deseja fazer, deseja trabalhar, você só vai descobrir trabalhando, vendo alguém fazer. Né? Então, às vezes tem essa resistência. Antigamente a mulher começava como secretária ou recepcionista e o homem começava como office boy. Não é? Era assim que começava antigamente. E isso pode ser muito bom, porque antigamente as pessoas viam as pessoas trabalhando e falavam, pô, eu sou office boy hoje, mas eu tô vendo aquele camarada do TI e olha, legal, eu posso fazer o que ele quer fazer. Então, se você não começa a trabalhar, você tem dificuldades de saber e de se testando. E quando você é jovem, não tem responsabilidades, não está casado, não tem filho, não tem problema de você ficar fazendo testes e passando por empresas, que também é um paradigma que precisa quebrar. Antigamente nós pensávamos, eu preciso entrar numa empresa, lembra do PAP? E eu morrer nessa empresa. Vai sujar a carteira, né? Sujar a carteira, Se você é uma pessoa, sei lá, que já tem uma idade, né, sei lá, de 30 a 40 anos, e ainda está indeciso, o profissional de recursos humanos ele vai ficar nessa dúvida. Ué, esse cara não tem muito claro. Só que dentro desse cenário que eu estou falando para vocês de adaptabilidade, às vezes, se eu estou procurando uma pessoa que eu preciso de uma capacidade criativa dela, é melhor que o currículo dela tenha 15 experiências, porque ela vai trazer experiência de 15 empresas para esse negócio que eu tenho. Tá entendendo? Mas tudo isso são paradigmas que precisam ser quebrados. Então eu posso dar algumas dicas se vocês quiserem fazer algumas perguntas também, quando a gente voltar da live. Agora, sempre precisa começar. Né? Então, a primeira oportunidade que você tiver, até porque, em alguns momentos, lembra que eu falei da pessoa física e da pessoa jurídica? Em alguns momentos você pode amar o que você está fazendo,
mas você não ama estar fazendo isso na empresa que você trabalha. E o problema está na empresa que você está trabalhando, porque não tem os mesmos propósitos e princípios, e você pode continuar o desenvolvimento da sua carreira em algum outro local. Só que por não estar muito claro para você, se você acha que a sua carreira, eu dediquei tempo no meu estudo, eu dediquei tempo na minha vida trabalhando com isso e não é o que eu quero. Na verdade não é. É porque essa pessoa, a deficiência da pessoa física, da pessoa jurídica, está sendo tão grande que você está colocando em xeque a sua carreira. Se você tiver numa empresa fazendo um bom trabalho dentro daquilo que você estudou, dentro daquilo que você desenvolveu, uau, abriu o norte para mim. Na verdade o problema não era a minha carreira, o problema era a empresa que eu estava, ou o meu chefe, sei lá, alguma coisa estava acontecendo ali. Então às vezes não vale a pena mudar de carreira, porque às vezes as pessoas me procuram. Rafa, cara, eu tô pensando em mudar e dar uma repaginada na minha vida. E às vezes é muito bom que a pessoa tenha esse start e de fato vira a página e parte para uma outra colocação. Só que às vezes a primeira pergunta que eu faço, será que não vale a pena você testar essa mesma carreira, porque você já tem currículo, já tem uma liberdade salarial, já conseguiu ali um platô ali do seu salário? Por que será, por que é necessário você mudar de carreira e não de empresa? Às vezes muda de empresa, vai facilitar para você. Aconteceu comigo, eu tinha em torno de uns 24 anos e eu estava, na verdade eu trabalhava na empresa dos meus sonhos, era uma empresa excepcional, e trocou o gestor. Eu tinha uma gestora incrível, uma pessoa muito dinâmica, me ensinou muitas coisas, e entrou um outro cara. Eu tive que ler até aquele livro, Como Trabalhar com um Idiota, para poder aprender a lidar com o cara, né? Para poder a tentar ajudar. E foi inevitável, né? Eu tive que trocar de empresa. Mas para eu trocar de empresa, nossa, me doeu. Por quê? Porque eu tinha aquela ideia de que eu vou morrer nessa empresa. Aí eu trocar de empresa, eu vou perder tudo aquilo que eu construí. Então foi uma luta. Eu sofri muito mais pelo processo de troca da empresa, por essa decisão, do que de lidar com o próprio gestor, né? E na época que eu era tão empenhado ali no meu trabalho naquela empresa, até hoje eu continuo atendendo eles. É cliente meu hoje. Que o diretor, quando ele via, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele colocou o cara lá. E aí o que ele vai fazer? Ele estava dando um tempo para adaptação, para entender. E quando eu fui pedir as contas, ele falou, não, eu vou te promover, eu falei, cara, não vai dar. Eu vi aqui no ia dar, eu falei, eu tô indo para uma outra empresa para ganhar menos, mas pelo desafio, né? E foi muito bom para mim, porque foi a empresa que eu conheci a minha esposa. Foi uma empresa, era uma multinacional, me trouxe outra cultura, outra visão. Muitas vezes esse processo de troca é edificante, né, para a tua vida. Não olha só para o dinheiro, mas olha para os desafios, né? Se desafie, se permite ser desafiado na tua carreira, porque vai ser muito bom, né? Você vai aprender muitas coisas legais em esquisito. E a gente ia falar do currículo, né? O que você analisa quando você pega um currículo, o que você vê de legal, o que você vê de, pô, isso aqui não deveria estar, como que eu formo ali o meu currículo? Imagina que o currículo é um documento de quem está lendo o seu currículo, ele precisa no mínimo ficar curioso para saber quem você é. Aonde você consegue mostrar a sua experiência, onde você consegue se vender é numa entrevista. E para você chegar numa entrevista, você precisa ter um currículo. Então imagina que a pessoa que está lendo o seu currículo, ela tem mais 100, 200, e eu não estou exagerando, tá? Às vezes para uma vaga eu tenho 200, 100 currículos para poder trabalhar. Hoje eu trabalho vagas de nível gerencial, de alguns níveis um pouco mais elevados, então é muito mais difícil, inclusive, encontrar essas pessoas, eu preciso ficar desesperadamente correndo atrás dessas pessoas. Agora, para um nível mais técnico, né, um cargo de gestão abaixo, às vezes é uma quantidade elevada, de 100, 200, eu não estou brincando, é essa quantidade. Então quem está lendo tem mais 100 currículos para ler. Se ele algo não chamar a atenção, ele não ficar curioso para te conhecer, certamente vai para o lixo o seu currículo, e aí tem aquela história de que ele será arquivado, só que só se tiver algo muito bom ali de verdade, tá? Se a pessoa não te chamar para uma entrevista é porque alguma coisa do seu currículo não está legal. Agora, por quê? Precisa trabalhar? Não, pode. Acho que não apareceu. Quando estiver faltando 2 minutos, ele vai avisar. Vamos seguir. Tá bom, e aí a gente volta depois. Porque acho que, até se vocês tiverem perguntas, né, vocês vão fazer que acho que fica mais fácil. Bom, mas o que é o ponto nisso daí? Que tem alguns truques, né?
Imagina você que nunca trabalhou na sua vida e não tem um currículo com experiências para poder chamar a atenção do profissional de recursos humanos. Eu estou falando profissional de recursos humanos que eu estou vendendo meu peixe aqui, tá? Mas às vezes não é um profissional de RH que vai fazer esse processo. Às vezes é o próprio gestor, tá? Então... faltam 25 segundos. A gente vai encerrar a live do Instagram e vai voltar aí, tá bom, pessoal? Vocês reconectem aí, tá bom? Só um minutinho, pessoal do Facebook. Nós vamos voltar com a live aqui. Voltou? Deixa a galera conectar. Nós tínhamos 16 pessoas conectadas. Acho que agora tá voltando, né? Tá voltando. 4. Cena dos próximos capítulos. 8. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, tá? Aí vocês podem, tanto no Facebook quanto no Instagram, mandar as mensagens aí. 7, 8, tá voltando. Vou reconectar aí, galera. Galera do WhatsApp. Tipo uma série, né? Você vê como até essa questão da adaptabilidade que a gente estava falando, estamos nos adaptando a isso. Quando será que nós teríamos essa condição de estar no Facebook e estar no Instagram para poder estar falando sobre isso, se não em uma roda depois do culto na nossa igreja, ou antes, ou no churrasco, numa comunhão, né? Então, tudo isso é uma questão de adaptabilidade e as empresas têm valorizado, né? Estamos com 10, 13, tá chegando já no número aí que a gente tinha antes. Bom, acho que já... Podemos seguir. O que eu estava falando? Sobre a atração do currículo ali, que você olha pro currículo. Precisamos estar curiosos, né, para saber e para poder te chamar para uma entrevista. Então, imagina que você é uma pessoa, acho que era isso que eu estava falando, que nunca trabalhou na sua vida e não fez um currículo, né, e você não tem uma experiência para poder vender e chamar a atenção desse profissional que vai estar lendo o seu currículo. Essa pessoa ela vai se sentir atraída quando ela conseguir verificar e traduzir no seu currículo o esforço que você teve dentro da sua carreira e do seu início de trajetória. Um exemplo, curso profissionalizante. Se você, por exemplo, uma das coisas que muitas empresas valorizam e às vezes a gente perde esse feeling é trabalho social. Porque quando você fala de trabalho social, tem N coisas envolvidas com isso. E uma das coisas que está envolvida com isso é a sua predisposição de servir, de ajudar, de se colocar à frente de alguma coisa para ajudar por conta de alguma situação. Então, às vezes, você não tem nenhum tipo de atividade, porque nunca trabalhou na sua vida. Mas você tem trabalho social, você faz com a tua igreja, você faz com o teu bairro, com o teu tio, com a tua avó, sei lá. Mas você tem alguma coisa para apresentar. Bom, às vezes as pessoas me perguntam assim também, olha, eu tenho dúvida do que eu posso começar a estudar. Isso é uma pergunta, né? Eu tenho dúvida, eu ainda não sei o que estudar, eu fico na dúvida, eu não sei se eu vou estudar porque eu quero, ou se é por uma pressão social, se é porque eu vou repetir os passos dos meus pais, dos meus avós. Então eu sempre também deixo claro para a pessoa, olha, na dúvida, vai naquilo que é universal. Tá na dúvida, vai estudar inglês. Porque o inglês é algo universal que se você não tiver daqui a alguns anos vai ser um problema para você dentro da sua carreira. Então tá na dúvida, coloca o inglês aí em primeiro plano até você decidir o que você vai estudar. Vai para algo universal, porque eu vou falar para você, mesmo que você tiver uma baixa graduação e um nível de inglês elevado, você vai estar bem no mercado, tá bom? Principalmente agora. Olha o que aconteceu, nós passamos por algumas crises, essas crises, muitas empresas brasileiras estavam quebrando e as empresas multinacionais vieram para o Brasil e compraram essas empresas aqui. Então o inglês hoje é uma necessidade dentro do mercado, né? Tem uma célula, inclusive, inglesa na nossa igreja. Participa aí. No sábado à noite, participa da célula, vai ser uma bênção para você e você vai poder utilizar isso para poder passar numa entrevista. Só que de Deus para tua vida, tá vendo? Porque se você coloca isso, não tem um currículo atrativo, mas você consegue colocar esses diferenciais, opa, a pessoa vai chamar atenção. Se eu estiver contratando um estagiário ou um aprendiz e eu estou vendo ali de que ele está estudando inglês, eu não precisa falar inglês. Dificilmente eu vou ter um estagiário ou vou ter um aprendiz que eu vou exigir dele o inglês. Claro, depende muito da atividade, mas dificilmente você vai exigir. Mas vai ser um diferencial. Exatamente, vai ser um diferencial.
Então, quando você coloca esses pontos, curso profissionalizante faz todos que vocês puderem, do mundo. Agora, nessa questão, né, de coronavírus, aí várias universidades, você tem curso de Harvard com a plataforma aberta, né? Você tem a São Paulo. Coloca o endereço, faz sentido? O endereço ou só a região? O endereço onde a pessoa completo, mora? é? Sim, tem um padrãozinho de currículo que você pode dar um Google e aí esse padrãozinho você pode seguir. Só que esse padrão ele vai colocar o seu telefone, o seu endereço, vai colocar o seu nome completo, quais são os contatos, o seu e-mail. Só que esse é um padrãozinho o Google vai ter. O diferencial que você vai colocar, que o Google não vai te dar, é exatamente aquilo que você precisa se vender. Imagina que é uma carta que você está escrevendo que você precisa se vender. E a pessoa precisa se sentir atraída e falar, eu estou curioso para saber essa pessoa. Mas vamos lá, você tem 200 currículos na sua frente. O que você olha primeiro no currículo para aquela vaga? Tá, entendi. Talvez seria mais claro. É interessante você ter, no primeiro bloco do seu currículo, você tem os seus dados pessoais e você tem o seu endereço, você tem o seu telefone. No segundo bloco do seu currículo, você precisa ter um resumo das suas atividades. Então, se você já é um profissional, é bom que você tenha ali profissional da área X há tanto tempo, atuando no mercado de trabalho, com conhecimento em XPTO, experiência nos sistemas tal. Então, você vai fazer um resuminho ali, porque quando o entrevistador está folheando os seus currículos, ele vai sempre em algum resumo. Porque nesse resumo, se aquele resumo, inclusive, chamar a atenção, ele vai continuar fazendo a leitura do seu currículo. Se aquele resumo não te chamar a atenção, ele não vai perder tempo com 100 currículos na mão para ler o seu currículo inteiro, a não ser que seja muito difícil de encontrar essa vaga, tá bom? Aí ele vai ter que ler os 100 currículos de cabo a rabo, mais ou menos isso, tá? Então esse resuminho, primeiro bloco do currículo, você vai ter lá os seus dados pessoais. Segundo bloco do currículo, você coloca um resumo com esse atrativo. E o objetivo da vaga? Se você já for um profissional, se você não for um profissional que está entrando no mercado de trabalho... Mas eu posso colocar, por exemplo, assim, à disposição da empresa? Não, porque isso já é chover no molhado, não precisa colocar uma informação dessa. Mas você indicaria, vamos supor, eu estou concorrendo para uma vaga de auxiliar administrativo. Então eu vi lá no LinkedIn, eu vi numa publicação... que é auxiliar administrativo. Você não acha interessante já colocar no objetivo auxiliar administrativo? Se você tiver algum curso relacionado como auxiliar administrativo, porque você vai ter um objetivo com algo que vai me chamar a atenção como profissional para querer te conhecer. Mas se eu colocar um outro objetivo, você não descartaria esse currículo? Porque é um outro... Não coloca objetivo, é isso que eu estou dizendo. Se você coloca um objetivo, mas você não tem atrativos para aquele objetivo... não tem por que você colocar objetivo. É melhor você deixar sem, porque se você deixar sem objetivo, já vai ficar aberto. E para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, primeiro, ela nem tem objetivo, ela nunca trabalhou na vida. E o profissional vai sentir isso. Fala, como que ela tem um objetivo? Talvez ela está indo porque o pai dela trabalha com isso, mas será que é isso que ela quer? Então, e outra, o objetivo de uma contratação de um aprendiz, de um estagiário, é ensinar o trabalho para essa pessoa. Então, quando uma pessoa já fala, o meu objetivo é esse, eu já ficaria até com um pouco de receio. Tá. Tanto é que essa é uma das perguntas que eu faço com o aprendiz, quando eu estou em processo. Qual que é o seu objetivo? Para entender. É claro que a gente vai medir se é uma pessoa interessada e tudo isso. Só que se ela vem, meu objetivo é ser engenheiro. E aí a vaga que eu tenho para ela como aprendiz, eu não vou conseguir colocar ela no departamento de engenharia e ela vai ficar na área do RH, por exemplo. Vai ser um problema, ela vai ficar insatisfeita, porque dentro da empresa que eu trabalho, eu tenho uma área de engenharia e ela nunca vai pisar lá. Quer dizer, ela pode pisar um dia, mas naquele momento daquele contrato, dificilmente, porque eu não tenho aquele espaço. E quando você vai selecionar um profissional, um engenheiro, vamos supor, aí já o que você colocaria, né? Porque a gente tem profissionais aqui, já pessoas qualificadas, qual que é o diferencial para essas pessoas? Tem alguns detalhezinhos aqui, por isso que eu falei que eu precisaria de um pouco de tempo aqui para poder dar essas dicas para vocês. Acontece o seguinte, tem muitas pessoas que se subestimam quando vai fazer um currículo. O que eu estou dizendo com isso? Você não precisa mentir no seu currículo, porque se você mentir no seu currículo vai ser um problema muito sério para você, porque quem está do outro lado aqui vai fazer perguntas para saber se você está falando verdade ou não. E outra, se você mente no seu currículo, mente para o profissional de recursos humanos, mente para o gestor da área e dá o azar de começar a trabalhar com aquela mentira que você contou, vai ser duro para você. Então, não faça isso. Lembra da ideia da pessoa física e pessoa jurídica? Você está diante de uma pessoa em relacionamento. Tá? Então pode ser pior, né, para você. Agora, eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa ela faz um currículo e aí, vamos supor que eu trabalho com você, você é da área de TI, eu comecei a trabalhar agora com TI.
Eu não tenho tanta experiência no TI. Só que eu vejo você todos os dias trabalhando, sei lá, desenvolvimento do TOTOS. Você trabalha com TOTOS, né? Com desenvolvimento do TOTOS. E aí, no desenvolvimento do TOTOS, você tem algumas configurações que eu vejo você fazendo. E eu sei que se eu começar a trabalhar e alguém me der essa atividade, eu vou conseguir desenrolar aquilo. Pode ser que eu vou ter que ir no Google, pegar um tutorial, ter alguma dificuldade, mas eu vou conseguir desenrolar. Eu não vou colocar no meu currículo de que eu tenho experiência, mas eu posso colocar no meu currículo que eu tenho conhecimento em tal coisa. Porque quando você coloca isso, eu tenho conhecimento na padronização das telas XPTO do TOTOS, eu, profissional aqui, olha, essa pessoa tem um conhecimento. Então, se ela tem um conhecimento, ela consegue desenvolver isso. E você, na entrevista, vai ter a oportunidade de explicar através do que você adquiriu esse conhecimento. Então, eu adquiri esse conhecimento porque tinha uma pessoa próxima que no seu currículo você não consegue explicar isso. Então, eu adquiri esse conhecimento porque tinha uma pessoa fera que trabalhava comigo, conhecia, ela me ensinou, então eu vi ela fazer isso no dia a dia, que talvez um dia de trabalho eu já vou conseguir porque eu vi essa pessoa fazendo. Então, eu não tenho essa experiência, mas eu tenho esse conhecimento de que essa pessoa, eu aprendi com essa pessoa. E olha, para pensar, quando você tem pessoas que trabalham ao seu redor, o quanto que você consegue adquirir de conhecimento de que você não faz no dia a dia, mas se cair no seu colo, você consegue desenvolver, porque você adquiriu esse conhecimento através das pessoas. Entendeu? Então essa é uma dica rica, você vai enriquecer o seu currículo, você não vai mentir no seu currículo. E você vai ter a oportunidade de explicar isso para o recrutador. E outra, o recrutador ele vai olhar e falar, opa, olha quanto conhecimento que essa pessoa tem, eu estou curioso a pelo menos ligar para ele e escutar a voz dele para poder trazer para uma entrevista. E lá você vai explicar e vai usar toda essa sabedoria da mente de Cristo e você vai conseguir passar nesse processo. A Verônica fez uma pergunta aqui, ela falou assim, rapaz, sou gestora na área da educação. Como ser receptível com as pessoas que chegam na empresa para entregar um currículo? Lembra que acho que você está diante de alguém que está buscando uma oportunidade. E às vezes essa pessoa pode ser um talento, Verônica. De verdade, eu tenho essa... Quando eu comecei a trabalhar, eu fui estagiário de um rapaz na área de recursos humanos. E das minhas atividades era ir lá na portaria para poder pegar currículo físico de operário, que na época não tinha, já tinha, mas né, não usávamos. Então as pessoas iam lá e entregavam o currículo. E uma das coisas que essa pessoa me pedia era, sempre aperta a mão dessa pessoa, agora eu tenho que tomar cuidado com o coronavírus, né? E dá um sorriso para essa pessoa, porque você não sabe se essa pessoa ela pode ser um talento. Olha, para você entender, hoje o mercado fala muito de talento, né? Antigamente chamava as pessoas de empregados, depois de colaboradores, de talentos, agora tem gestão de gente, toda hora tem mudado isso. E naquela época eu já era introduzido, né? Nesse mercado de chamar as pessoas de talento e de fato considerar. Então assim, a minha orientação para você é trata essa pessoa como já sendo um profissional e um talento, porque você não sabe, às vezes essa pessoa pode ser um talento. E outra, acho que é a gentileza, a educação, não sei se é exatamente essa a dúvida que você tem, mas trata essa pessoa, né, com o devido respeito. Eu sei que às vezes na nossa correria do dia a dia, as pessoas ou mandam um currículo, por exemplo, se a pessoa pode te mandar e-mail, isso é interessante também. A nossa correria, você tem 1 milhão de e-mail para ler durante o dia. E aí você não vai dar uma devida importância. Todos os e-mails que eu recebo, no mínimo, eu respondo o e-mail dessa pessoa. Obrigado por enviar, a vaga está fechada, fechamos... Eu dou uma resposta para essa pessoa. Quem já passou por processo seletivo aqui sabe o que eu estou falando. A pior coisa que tem é você ficar esperando uma resposta de um recursos humanos. E isso é uma das dores da minha área, porque eu escuto isso o tempo todo. Então eu tenho a minha equipe de recursos humanos lá na empresa e eu exijo que os profissionais que trabalham comigo respeitem os profissionais e dê uma devolutiva da entrevista. Se passou, se não passou, se a vaga foi aberta, se não foi, para que as pessoas saibam se elas avançaram nisso ou não. Então, acho que esse respeito, não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas eu iria nesse caminho. A Leandra perguntou, é importante colocar a idade no currículo? Desnecessário. Tem pessoas que gostam de colocar a data de nascimento, né? Imagina que, se você estiver diante de uma empresa que ela valoriza ou tem esse preconceito, né, de pessoas um pouco mais de idade ou não, essa pessoa ela pode descartar o seu currículo porque você colocou a informação. Então por que você vai colocar esse tipo de informação? É desnecessário. Então não coloca,
Porque a valorização que você vai colocar da sua atividade profissional, a pessoa ela vai te conhecer e na entrevista ela pode fazer essa pergunta. E às vezes ela fala assim, e já aconteceu comigo, fala, meu, essa pessoa aqui, ela já está próxima, por exemplo, de uma aposentadoria, mas é uma mente brilhante, não dá para não ter essa pessoa dentro do nosso quadro. Então, é desnecessário, não agrega, não avança em nada. E nenhum entrevistador, entendo eu, que vai descartar o currículo de alguém se não tiver a data de nascimento. Porque na entrevista você vai perguntar sobre isso. Ou no telefonema, outra coisa, né? Que o mercado tem feito muito. E acho que é importante vocês saberem disso, né? Agora, principalmente nessa onda que nós vivemos, eu já há 2 anos que a primeira rodada de entrevista nós fazemos por Skype. Então eu não trago as pessoas respeitando a agenda das pessoas. Às vezes a pessoa está desempregada, tem que ficar toda hora na empresa fazendo entrevista. Então a primeira rodada que é com recursos humanos, porque eu tenho as fases e a primeira entrevista é sempre feita com RH. Nós sempre fazemos por Skype. Então você vai ter essa oportunidade ou por telefone ou por Skype para poder falar isso. E toma cuidado, tá? Eu já tive entrevistas de que a pessoa tinha acabado de acordar com o cabelo lá em cima. E eu, por respeito com ela, eu continuei a entrevista, mas a minha vontade foi de desligar o telefone, o Skype e falar, meu, sem condição, você já foi barrado aqui. Só que, por respeito, a gente vai. Outra coisa que é interessante, se você não passou no processo seletivo e você viu que essa área de recursos humanos, ela tem essa preocupação com você, pede um feedback. Porque a pessoa ela vai falar para você, olha, sabe por que você não passou na entrevista? Porque você talvez se comportou dessa forma, talvez porque faltou um detalhe a mais no seu currículo, ou na dinâmica. Exato, não pede. É importante, esse profissional, se você sentir que ele está te dando todo esse trato, ele não vai ser um problema para ele. Por exemplo, comigo, quando eu dou uma devolutiva para alguém e eu falo assim, olha, ou eu ou a equipe, nós damos uma devolutiva para alguém de que o processo não vai dar continuidade, nós não damos o feedback para a pessoa. Agora, se ela pede o feedback, aí nós, por respeito, nós falamos exatamente, olha, por exemplo, já teve uma situação, uma pessoa vai fazer uma entrevista comigo, ela ia ser secretária de 4 diretores da empresa, e a pessoa, ela fez entrevista comigo, ela estava toda de azul, de sombra azul, de roupa azul, toda chamativa. E eu, meu Deus do céu, eu preciso avisar essa pessoa, porque ela vai fazer entrevista com os diretores, e ela não precisa ser tão ousada assim, né? Bom, fui e conversei com ela, falei, toma cuidado, um deles, né, 2 são franceses, então tem toda essa questão de moda e tal, então toma cuidado. Bom, ela veio na entrevista toda de rosa, ela não veio de azul, mas veio de rosa. Sem brincadeira, ela veio de sombra rosa, de lenço rosa, de tudo de rosa. E aí até virou piada depois que você trouxe a Penélope Charmosa para poder fazer entrevista. Virou piada, de verdade. E essa pessoa me pediu um feedback. Ah, eu gostaria de saber por que eu não passei. Eu tive que falar para ela. Entende? Então, eu só falei porque ela me pediu. Se ela não tivesse me pedido, eu jamais entraria nisso. Mas é uma situação. Então pede. Se você sentir isso, pede. Tá bom? O Tuco tá falando aqui pra gente falar do LinkedIn. Sim, seria uma próxima etapa da nossa conversa aqui. Por quê? O LinkedIn é uma rede social que você vai se conectar. É o networking que a gente fala hoje. O networking ele é muito importante. Né, os meus últimos clientes, as minhas últimas atividades foi com base no meu networking. Então hoje fica fácil para eu me conectar a outras empresas, a outros clientes pela minha história. Né? Então as pessoas confiam, hoje eu nem preciso falar muito, né? Pela história que eu construí. Então o networking é muito importante. O LinkedIn é uma ferramenta excepcional para qualquer profissional na carreira. Por que eu te falo isso? Hoje o LinkedIn é a 4ª rede social mais usada no mundo. Tá? Ele tem mais de 600 milhões de usuários. Eu estava lendo algumas estatísticas que 90% dos recrutadores olham o LinkedIn para alguma coisa. O Rafa, eu estava conversando com ele há poucos, ele quando pega um currículo, ou que ele consegue pela Cato ou por qualquer outra, ele vai no LinkedIn. Por quê? O LinkedIn tem algumas funções interessantes. Ali você consegue validar que aquela pessoa realmente trabalhou naquela empresa, pelas conexões que ela tem. Você consegue validar as competências, porque no LinkedIn você coloca lá, eu conheço tal função, eu já trabalhei com tal sistema, eu conheço tal, sou bom em calculadora HP12C, sou bom em não sei o que. Você vai colocar suas competências e as pessoas que trabalharam com você vão falar, realmente ele conhece.
Então você consegue validar as competências, você consegue pedir indicações, vai ficar ali na sua página principal. Então lá eu tenho as minhas indicações, tanto de clientes quanto de empresas que eu passei. Então qualquer pessoa que entrar vai ver o meu histórico profissional ali, por onde vai validar o meu currículo. Olha, realmente ele passou por ali, né? E a questão do networking, né? Então vamos supor, você quer trabalhar numa empresa, você tem o sonho de entrar lá, se conecta a essa empresa, acompanha a página, os feeds daquela empresa, porque ela vai postar coisas sobre aquisições, sobre novos localidades que ela vai estar atuando. Então, opa, ela vai precisar de funcionário, ela vai precisar contratar gente. Então você já vai ficar esperto. Qual que é o canal que essa empresa contrata? É pelo LinkedIn? É pela página dela? Então ali você já vai ficar esperto. Então o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Se conecte a Headhunters, né? Muitos Headhunters me procuram, porque eu estou aberto lá fica aberto para novas oportunidades. Esses caras, inclusive, o LinkedIn é a fonte de trabalho deles. Eles estão lá caçando pessoas, são os headhunters, caçadores de cabeça. Então eles estão lá caçando pessoas, né? É isso aí. Eu vi aqui que o Fábio Luiz Lamota. Fábio, um abraço, meu amigo. Fábio começou aqui com a gente aqui, né? Na igrejinha pequena ainda. Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço aí. Vocês têm perguntas para fazer para a gente poder encerrar? Porque senão a gente vai estender muito. O meu objetivo é, como eu uso muito o LinkedIn, eu vou fazer uma live só para o LinkedIn, beleza? Para ensinar vocês a criarem, a destrunchar o LinkedIn, a arrebentar, e talvez a gente possa explanar um pouco mais a questão do currículo também, tá? Deixa eu só falar duas coisinhas do LinkedIn. Sim. A primeira é o seguinte, toma muito cuidado, que a gente está fazendo do LinkedIn uma rede social. Antigamente, dentro do mercado, até eu sempre fui um pouco contra isso, porque para você saber se aquela pessoa estava falando verdade no currículo depois de um processo seletivo, as empresas às vezes iam lá para o Facebook, para o Orkut, para poder ver o que aquela pessoa postava, e aí eu entendo que era invadir uma privacidade, tá? Então, só que dentro do LinkedIn nós fazemos isso porque é uma plataforma para isso. Só que, se você é uma pessoa que é militante, que está lá, porque é uma rede social para trabalho, é uma conexão de negócios. Se você está ali para poder colocar postagens fora disso, certamente isso pode queimar, porque nós vamos para lá. Aliás, se você passou de R$7.000 de salário e está numa posição de gestão, saiba que o seu currículo não é mais analisado na Cato, tá bom? Então é bom você saber disso. Lá no LinkedIn já é algo que está substituindo. Eu estava falando para o Rodrigo, o problema é que para a empresa o LinkedIn ele é mais caro. Então às vezes nós temos a Cato, mas nós sempre vamos fazer uma investigação lá pelo LinkedIn. Principalmente se você é uma pessoa de gestão e já passou de um salário de 7 a 8 mil reais. O seu perfil às vezes não está lá. As empresas, as melhores vagas não vai estar lá na Cato para você. E aí o Rodrigo falou de algo interessante, né? De você ter uma conexão com os headhunters. Mas se você quiser uma recolocação de mercado, existe uma profissão no mercado, chama Job Hunter. O Job Hunter, imagina que ele é uma pessoa que vai fazer o gerenciamento da sua carreira. Então se você é uma dessas pessoas que está aí acima de 7 mil, dentro de um cargo de gestão, e pensa em mudar de trabalho, procura esses profissionais. Não é muito barato, eu posso vender esse serviço para você, eu posso fazer isso, estou brincando, né? Quer dizer, não sei, não posso cobrar caro e fazer para você. Mas essa pessoa ela vai fazer o gerenciamento da sua carreira, então ela vai te dar orientações para se comportar numa entrevista, para desenvolver um currículo. Outra coisa que é interessante, currículo, tá? A gente vai ficar até meia-noite aqui, que eu vou lembrando das coisas. Outra coisa que é interessante, às vezes você tem um currículo muito genérico, né? Então você trabalhou várias coisas na sua vida e o seu currículo tem tudo que você já trabalhou. Só que você vai se candidatar para uma vaga de contabilidade, por exemplo. Para que você vai colocar a sua experiência com um hot dog que você vendeu na rua? Para mostrar empreendedorismo? Não sei, sabe? Então toma cuidado, às vezes é melhor você ter... Se você é uma pessoa multidisciplinar que tem várias atuações, é bom que você tenha um currículo diferente. Porque para as vagas que você for mandar, você vai dar um tiro certo, tá bom? Lembra lá, o profissional de RH que está do outro lado, ele está com preguiça de ficar lendo 100 currículos. Então, se você tiver um currículo extenso com 2, 3, 4 páginas, com um monte de coisa nada a ver para aquela vaga, certamente vai ser um número. Vai ter os negão dançando, mano. A gente não pode falar negão, né? Desculpa. Então, essa questão do LinkedIn ela é muito interessante por isso. A questão do Job Hunter, eu tenho visto alguns
profissionais me procurando já. Então, o que eles fazem? Eles não só vão te dar essa orientação, mas eles vão te conectar com empresas. Então, ele recebe muitas vagas. Então, ele vai falar, opa, eu tenho esse cara aqui que é a cara dessa empresa. Então, ele já faz esse trabalho de te conectar àquela empresa. Normalmente, esse cara ele também é headhunter. Uhum. Então, as empresas... Um exemplo meu, tá? Acho que é bom trazer essas realidades práticas. Vamos supor que eu preciso contratar um gerente da área X lá na empresa que eu trabalho. Então, às vezes, é melhor eu pagar um headhunter, porque esse camarada ele também faz um job hunter, né? Então, ele já tem alguns currículos aqui. É mais fácil eu pagar ele, porque ele já tem um banco de dados. Lembra que o nosso mundo agora, os dados valem mais do que ouro hoje, né? Então, também, para a área de recursos humanos é a mesma coisa. Então, é melhor eu pagar esse profissional. Então, é bom que você tenha esses contatos, porque eles já têm uma base de dados. Já teve situação de headhunter me procurar para poder falar o seguinte, olha, eu tenho uma vaga no seu perfil, só que, cara, eu não vou trabalhar de graça para você. A vaga é o seu perfil. Eu tenho certeza de que vai dar negócio, né? Então, mas eu não vou trabalhar de graça para você. E aí, os caras fazem mercado com isso. Eu não queria sair naquele momento, e falei, não, obrigado, fica com sua vaga aí, já que você não quer, não sei porque você me ligou, né, mais ou menos isso. Mas é uma verdade, tá? Até porque, só para vocês entenderem esse trabalho, um job hunter, quando ele vende um profissional para uma empresa, ele tem uma garantia por trás disso. Então imagina que o Rodrigo me contratou para contratar um profissional para trabalhar para ele. Se esse profissional não der certo e o Rodrigo falar, não deu certo, o trabalho que você fez não foi legal, eu tenho um contrato com ele de trazer outro profissional e substituir sem custo nenhum para ele. Eu preciso da garantia de que esse profissional está de acordo com o perfil dele. Tá bom? Por isso o Job Hunter vai te conhecer muito bem, vai analisar todas as suas competências, qualidades, seus talentos e vai te conectar à vaga certa. Então ele é muito assertivo, porque ele já conhece a tua personalidade, ele já sabe qual a expectativa daquele empreendedor, daquela vaga. Então ele é um tiro certo, né? Ele dificilmente erra, né, nessa questão, por já te conhecer, né? Já tá próximo de você e ter essa abertura. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Só pra gente encerrar aqui. Nossa, então vai ficar muito extenso. Gente, é fácil encontrar um Job Hunter no LinkedIn? Tô aqui, ó. Posso ganhar dinheiro com isso a partir de agora. Tô brincando, tô sem tempo, mas é fácil. Se você não sei quem perguntou, mas se quiser me mandar um e-mail, me chamar depois aí, eu posso te dar algumas orientações. É a Patrícia. Não, é a Cíntia, a irmã da Patrícia Copete. É a Cíntia, né? Ah, não, então não. Eu não vou dar essa informação, não. Não, eu tenho uma pessoa para indicar, me procura depois. Eu te indico uma pessoa que ela faz um trabalho incrível. Foi professora minha, inclusive. Professora da GV, boa ela. Beleza, mais alguma pergunta? Pra gente encerrar aí. Gente, agora sim, ó, né, eu acho que o Rô já pode encerrar, mas só um recado final que eu gostaria de dar para vocês e voltar naquilo que eu estava falando, né? Nós vivemos a Cristo e nós levamos a Cristo onde nós estamos. Quando você tem essa percepção e esse entendimento de quem você é para o reino de Deus, certamente você vai se dedicar muito mais naquilo que você faz, porque você vai fazer tudo como se fosse para o Senhor. Você vai honrar sua liderança. As empresas estão desesperadas por pessoas com princípio cristão. E quando você tem esse entendimento, leva a sério o que a palavra de Deus te ensina, sabe? E se dedica nisso numa empresa, certamente você não tem outro caminho a não ser o sucesso. Sendo na área de gestão, sendo na área técnica, sendo um empresário, a pessoa que vai contratar pessoas, certamente você será abençoado. Tanto no físico, porque você está fazendo aquilo que você tem um contrato físico, como no espiritual, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, leva a sério isso e glória a Deus. Lembrem-se do seguinte, o pastor ele dá muito exemplo dos irmãos morávios, né? E eu estava lendo a história da igreja metodista, do John Wesley. John Wesley estava num navio e tinham alguns homens, alguns moravianos ali, que eram escravos. E ele conta, o John Wesley, que ele se sentiu extremamente constrangido, porque aqueles homens, naquela condição de extrema, eles serviam, eles tinham paixão pelo que faziam. Paulo vai falar isso nas cartas, né? Ele ministra, se você é um escravo, né? Então faça o melhor para o seu Senhor.
Então, nesses tempos de crise, quais profissionais estão sendo mantidos? Aqueles que são essenciais, aqueles que abraçam a empresa, aqueles que estão sempre disponíveis, aqueles que se colocam, que se entregam, que têm paixão pelo que fazem, que têm princípios e valores bíblicos. Mesmo que a pessoa não seja um cristão, mas ela carrega princípios dentro dela, da palavra, princípios de colaboração, né? Ela faz parte de um todo, ela é uma pessoa com valores. Essas empresas, esses funcionários, esses profissionais e colaboradores terão seus empregos mantidos. Ao longo dos anos nós teremos muitas outras crises, o que nos mostra, né, quando a gente vai ver a nossa história. A gente veio da crise de 2008, nós tivemos crise de 2015, agora essa em 2020. A nossa história, a gente vai ver que daqui a uns anos nós teremos outras crises. O que vai manter você numa empresa é o quanto dedicado e empenhado você é. E a Bíblia está rica, está cheia de coisas para te ensinar e fazer com que você perdure e se mantenha no seu emprego. Seja um profissional diferenciado pelos valores que você carrega. Amém? Então essa foi a live. Ninguém tem mais perguntas aqui. A gente vai encerrar. Eu quero orar por cada um de vocês agora para a gente poder encerrar essa live. Estará na íntegra no Facebook. Então, se você acha que esse conteúdo é edificante para alguém, para um parente, compartilha o link lá do Facebook, tá? Que do Instagram vai ficar 24 horas, mas do Facebook vai permanecer. Deus abençoe a sua vida. Se você está desempregado, que você possa conseguir um emprego. Tenha tranquilidade nessa hora, tenha segurança, saiba quem você é para Deus. Você é um espelho. Continue, persista, seja alguém perseverante, seja alguém... Se você for para a entrevista, eu não aguento mais, já entrou perdendo. Seja alguém, saiba quem você é para Deus. Você é uma pessoa única, você tem coisas para entregar para essa empresa, então chegue na entrevista tranquilo, em paz, seguro, que as dicas que a gente possa ter dado aqui, as orientações, edifiquem a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Para a gente encerrar. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela disposição do Rafa, o tempo que ele nos dispôs, por esse ministério do Recri. Nesse tempo nós possamos acrescentar muito, Pai, na vida dos empresários, dos profissionais. Eu, como líder desse ministério, quero abençoar cada profissional que está, que entrou nessa live. Pai, aqueles que não puderem entrar, que possam assistir depois e serem edificados. Em nome de Jesus, traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Traga, Senhor, para eles o amor próprio, o domínio próprio, para que eles entendam e saibam quem são para o Senhor. Para que cada um dessas pessoas possam receber talentos, Senhor, e serem pessoas engajadas, empenhadas, dedicadas onde quer que estejam, onde quer que elas forem, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos mudar a situação das empresas que nós estamos, para quem nós trabalhamos. Então, para quem está empregado, que possa fazer a diferença onde está, que a Tua palavra nos ensine, nos molde a um padrão, Senhor, que venha trazer valores para a nossa sociedade, para as nossas empresas, e nós sejamos como esses irmãos moráveis, que as pessoas olhem e falam o que ele tem, o que tem de diferente na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que nós possamos carregar, Senhor, e sermos corpos transmissores de glórias. Em nome do Senhor Jesus, que Deus o abençoe e o guarde para a tua honra e glória e capacite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, galera. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura pelo Rodrigo. rodrigordavila@gmail.com, tá bom? Rodrigo R. Dávila, um L só, @gmail.com. Procura pelo Rodrigo. Tô brincando. Beleza? Rafael.riqueto com 2 T's, @yahoo.com. Yahoo.com. .br. Yahoo.com.br. Então, rafael.riqueto, 2 T's, @yahoo.com.br. Convida a galera pra live, pra quem é empresário, Na semana que vem, nós teremos uma rodada de negócios. Então, se você conhece alguém que é empreendedor aí da igreja ou do nosso bairro, é uma grande oportunidade, tá? Fique de olho nas redes sociais, de outro país também, de qualquer lugar. O link, porque nós teremos uma rodada de negócio pra gente poder
compartilhar o que a gente faz, compartilhar ideias, compartilhar o que a gente entrega, os produtos, amém? Tem nego vendendo máscara lá, se você quiser comprar. Deus abençoe, é isso aí, compartilha, fica de olho nas redes sociais que vai aparecer o link lá para inscrição dessa rodada de negócio, vai ser fechado, tá? Então requer essa inscrição, porque a gente vai fazer pelo Meeting da Google, e então requer essa inscrição, porque eu vou mandar o link lá da reunião, amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, boa noite, bom feriado, restinho de feriado para vocês aí. Tchau, tchau.